Ó, galerinha, a questão 220 da página 10 é uma questão clássica demais. Um ciclista percorre metade de um percurso com velocidade escalar de 80 km por hora. Se ele falou a metade, eu posso imaginar o percurso todo, cortar ele ao meio, e ele disse que era 80 km por hora. E a metade restante com 120 km por hora. Sua velocidade média no percurso todo foi em km por hora. O importante nessa hora é tu lembrar que velocidade média nem sempre é igual à média das velocidades. A tendência geral do aluno que não praticou esse tipo de questão é somar e dividir por 2. Mas a gente só pode somar e dividir por 2 as velocidades se o cara ficou o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo na outra. Então, se eu ficar meia hora 50 por hora no carro, depois mais meia hora 100 por hora, aí sim a velocidade média vai ser 75. 50 mais 100, 150, dividido por 2, 75. Fora isso, não adianta somar e dividir por 2. Tem que ir pela fórmula de velocidade média. Se ele falou que era metade, eu posso chamar isso aqui de x, isso aqui também é. E x mais x, 2x. Porém, eu não sei o tempo do primeiro trecho e não sei o tempo do segundo trecho. Então fica 2x sobre. Para calcular o tempo do primeiro trecho e para calcular o tempo do segundo trecho, eu uso mais uma vez a ideia de velocidade média. Velocidade do primeiro trecho, 80. Distância percorrida no primeiro trecho, não sei, estou chamando de x. Delta T1, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Claro que nós temos o direito de trocar o 80 e o delta T1 de posição. Se ele fez x metros a 80 km por hora e o tempo foi x sobre 80, automaticamente eu consigo perceber que o tempo do segundo trecho será... Já economizamos algum tempo. E agora eu vou pegar o tempo 1 e o tempo 2 e substituir ali. Ó. O primeiro tempo foi x sobre 80, o segundo tempo foi x sobre 120. Agora é matemática. A partir daí é matemática, concordas? E às vezes é justamente na matemática que a galera dá uma deslizada. Vamos fazer com carinho então. Eu vou somar primeiro aqui, ó, o x sobre 80, x sobre 120. Vai no cantinho, pega o 80 e o 120, divide por 2, divide por 2, divide por 2, e divide por 2, e divide por 3, e divide por 5. Quando chegar em 1, todos os números, finalizamos. 3 vezes 5, 15, 30, 60, 120, 240. O mínimo é 240, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu descobri então que é 5x sobre 240, a soma desses tempos. Então a velocidade vai ser 2x que divide 5x por 240. Divisão de fração é a primeira. A primeira é 2x sobre 1 vezes o inverso a segunda. 240 sobre 5x. Como tem x embaixo e x em cima, elimina. Fica 480 sobre 5. 400 dividido por 5 é 80. 80 por 5 é 16. 96 quilômetros por hora. Então é uma questão realmente, eu confessei, eu botei no desafio do primeiro ano. Né? Tanto na prova de vocês algum tempo atrás, quanto na prova desse ano. Só que eu alterei um pouquinho, fiz x e 3x, alguma coisa desse tipo. Os valores, né, eu sempre mudo, obviamente. Eu havia falado para eles que ia cair como desafio. Bem poucos alunos acertaram, mais por falta de tempo, eu diria. E aí hoje eu estava estudando essa questão no primeiro ano com eles de novo. E eu confessei para eles. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio em Imbituba, um colégio chamado COPEIMB, primeira cooperativa educacional do estado. Era um coleginho organizado, um coleginho decente. Mas decente para a região de Imbituba na época. Não era equivalente ao Energia, ao Geração, ao Decisão, que na época faziam sucesso aqui em Florianópolis. Então no primeiro ano, mas eu não passei nem perto dessa questão. Eu não vi essa questão no primeiro ano. Foi no terceirão que eu entrei em contato com esse tipo de questão pela primeira vez. E não foi no primeiro dia que eu aprendi. Eu demorei umas 2 semanas trabalhando esse tipo de questão para depois falar, pode mandar a questão da velocidade média lá, aquela que eu sei fazer.
Então tu vê, eu era um aluno bem acima da média. Mesmo assim eu demorei 2 semanas para aprender essa questão. É possível que muitos de vocês sejam bem mais rápidos que eu realmente acredito nisso. Mas tu vê, se o aluno tem uma dificuldadezinha em física, ele vai ter que gastar algumas tardes fazendo esse tipo de exercício. Não é me olhando fazer que ele, agora eu já sei. Ele vai ter que ir hoje para casa, tentar fazer outro desse tipo, e aí ver se ele acertou. Ô, professor. Pois não. Se fosse 3x, substituiria. Aí ficaria x e o triplo, né? Andou uma parte a 80 e andou o triplo da primeira parte a 120. Seria x e 3x. Aqui seria 4x. Tudo bem? 3x mais x. Aqui seria x normal e ali seria 3x também, né? Só isso que ia mudar. Mas a técnica não vai fugir disso. Eu vou precisar essa questão na internet, me deu uma forma monstruosa aqui sobre a questão assim. Pois então, eu até convidei, se algum dia alguém quiser que eu deduza uma fórmula mágica para resolver esse tipo de questão, eu até posso deduzir, certo? Mas não leva a nada, tu ter uma fórmula dessa, a não ser que tenha cérebro de elefante, vá decorar essa fórmula, né? Mas o mais interessante, até para aprender outras coisas da física, é aprender a resolver com bom senso, né? Mas realmente, na internet, tem professores que em vez de ensinar o raciocínio, galera, joga nessa fórmula aqui, ó. Nem fala onde é que vem a fórmula. O cara joga na fórmula, a fórmula resolve pro cara, certo? Eu prefiro que vocês raciocinem. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, né, cara? Se tu decorar a fórmula e for aplicar a fórmula na minha prova, o que eu vou fazer? Né? No vestibular tu vai poder fazer isso, eu vou aceitar. Beleza? É isso que é importante. Muito bem. Pensa na dedução dessa formulazinha, é bem legalzinho. Show de bola. Pediram a 1,20 ali, vamos fazer a 1,20 do lado da 1,19. Muito obrigado. Essa aqui, eu vou fazer a 1,20 aqui agora. A gente fez a 2,20. Pode, querida.